Bom dia! Como eu disse na aula anterior, hoje nós aprenderíamos sobre números mistos. Lembra que quando eu estava falando sobre fração imprópria, eu falei que aquela fração também poderia ser mista? Pois é, agora vocês vão entender o que são números mistos. Mistos, usando o raciocínio que eu sempre falo para vocês usarem, já dá para deduzir que misto é uma mistura. É uma mistura de número inteiro com fração. Lá, apesar das imagens, vocês terem visto imagens inteiras e imagens fracionadas, vocês perceberam que na hora de escrever a fração, eu escrevi simplesmente uma fração, com o numerador maior que o denominador, certo? E agora a gente vai aprender a transformar essas frações impróprias em números mistos. E também pegar os números mistos quando já vierem prontos e transformarem em impróprio. Só que antes, eu quero tirar uma dúvida que talvez vocês tenham ficado na aula passada. Porém, eu queria trazer essa dúvida para essa aula, para já aproveitar e ensinar a vocês como fazer as transformações, certo? Vamos lá. Professora, você explicou já pra mim que a fração aparente é quando um é múltiplo do outro, né? E a imprópria não. Beleza. Só que tem alguma coisa para facilitar a gente realmente saber se ela é imprópria ou aparente? Tem. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que esse traço aqui no meio dos números é como se fosse uma divisão? Então, o que vocês vão fazer para ter certeza se ela é aparente ou imprópria? Vocês vão fazer uma divisão, dividir o número de cima pelo de baixo. E aí, se der uma divisão exata, ou seja, não sobrar nada, o resto for zero, quer dizer que ela vai ser aparente. Porém, se sobrar resto, quer dizer que ela é imprópria. Vamos fazer as continhas. E lembrando, quando o número de cima for menor que o de baixo, ela vai ser própria. Aí você não tem dúvida. O de cima é menor que o de baixo, você não vai dividir porque o de cima é menor. Então, ela é imprópria. Você só vai dividir quando o número de cima for maior. Tanto a aparente quanto a imprópria, o número de cima é maior que o de baixo. Ou no máximo, o número de cima vai ser igual ao de baixo. Aí esse nem precisa dividir, que você sabe que quando o de cima é igual ao de baixo, um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, ela vai ser uma fração aparente. Ela vai equivaler a 1 inteiro. Mas, quando o de cima for maior que o de baixo, vocês façam a divisão. Olha lá. 8 terços. Você vai pegar o 8 e dividir por 3. Tem 8 na tabuada do 3? Não, mas eu tenho 6. 3 vezes 2. 8 menos 6 sobra 2. E sobrou o resto. Então, ela é uma fração aparente ou imprópria? Lembra que eu falei, quando sobra resto, ela é imprópria, tá bom? Agora, vamos para a próxima. 10 dividido por 2. Tem 10 na tabuada do 2? Tem. 2 vezes 5. E 10 menos 10 é igual a 0. O resto foi 0. Deu uma divisão perfeita. Então, quer dizer que ela é aparente. Quando sobra 0, ela é aparente. E vamos para a última. 25 dividido por 4. Tem 25 na tabuada do 4? Não tem. Tenho 24 na conta 4 vezes 6. 25 menos 24 sobra 1. E sobrou o resto. Essa divisão não é perfeita. Então, ela é imprópria. Certo? Beleza. E agora, eu já vou ensinar vocês a transformar essas frações. Professora, eu posso transformar qualquer fração? Não. Você vai transformar a fração quando ela for aparente ou imprópria.
E como que eu vou fazer essa transformação? A da aparente é tranquilo. Você dividiu de cima pelo de baixo, o resultado, o resto é zero, né? Mas o resultado, o que você vai fazer? Vai ser a transformação. 5, 10 meios é igual a 5 inteiros, tá? Então, quando for aparente, é só dividir e o quociente será a transformação da fração. Será o número inteiro em que a fração se transformou, tá bom? Agora, vamos fazer a imprópria. A imprópria é tranquilo também. Pega o quociente é sempre a parte inteira, tá? Aqui, no caso, o quociente deu 2, então eu tenho 2 inteiros. E o que sobrou? Sobrou 2, professora. Quer dizer que lá naquela fração, que era 8 terços, aqui desses 8 que eu dividi, sobrou 2. Então, eu tiro o 8 e vai sobrar 2. 2 o quê? Terços. O de baixo nunca muda, tá? Então, eu transformei aqui 8 terços em 2 inteiros e 2 terços, tá? Quando o número tá sozinho assim, eu sempre falo inteiros quando eu vou ler, tá? E fração, vocês já sabem como se lê, né? Então, quando ela é mista assim, que ela tem tanto inteiro quanto fração, você fala o número que tá aqui, fala inteiros e aí você lê a fração que ficou na frente, tá? Então, 8 terços é igual a 2 inteiros e 2 terços. Recapitulando, o quociente vai ser sempre a parte inteira. Aqui não ficou a parte inteira? Sim. Aqui também será a parte inteira. E o resto vai ser o resto que vai ficar lá no numerador. E uma coisa que nunca muda é o quê? O denominador, tá? Agora vamos para a última aqui. Lembrando, quociente é a parte inteira. Então, tenho 6 inteiros. O que sobrou, que é o 1, é o que sobrou no numerador. De 25 sobrou 1. E qual que é o denominador, professora? O denominador não muda, o denominador é sempre o mesmo, 4. Então, quer dizer que 25 quartos é igual a 6 inteiros e 1 quarto. Ó, aqui o denominador igual, igual, igual e igual, tá bom? Só aqui que na verdade não tem, porque aqui só ficou com a parte inteira, tá? Então, eu ensinei aqui para vocês como que faz essa transformação. E aí, vocês vão me perguntar, beleza, professora, então o que é número misto? É a mistura do número inteiro com o número fracionado, tá? Aqui eu tenho 2 inteiros e 2 terços. A mistura desses dois números são os números mistos, tá? E aí, vocês sabendo já quando ela é parente e quando ela é imprópria, vocês sabendo também que para transformar vocês precisam dividir, eu vou agora só dar uma revisada quando transforma para um e para outro. Para um e para outro o que, professora? Da mista para imprópria, da imprópria para mista. Elas são frações equivalentes, tá? Sempre quando vocês forem representar vocês vão fazer sempre o mesmo desenho, porque elas valem a mesma coisa, só são escritas de forma diferente. Tanto que eu vou fazer para vocês aqui um desenho primeiro. Ó, vou fazer uma barrinha, 2 barrinhas divididas em 3. Uma
eu vou pintar inteira e a outra eu vou pintar só duas, certo? Como a gente aprendeu na aula passada, para fazer essa fração aqui imprópria, eu faço o número de baixo, a parte que foi dividida, ela foi dividida em 3 partes, coloco 3 embaixo. E em cima eu coloco o total de partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou 5 terços, tá? Beleza, professora, quero transformar esses 5 terços em um número misto. Mistura de inteiro com fração. O que eu faço? A divisão. 5 dividido por 3. Tem 5 na tabuada do 3? Não, mas tem o 3 na do 1. 5 menos 3 sobra 2. O que eu faço? O quociente é a parte inteira, 1. E o resto, o que sobrou, é o que sobrou lá no numerador, 2. E o denominador, professora? O denominador não muda, ele é sempre o mesmo, 3. Então, esse número aqui impróprio é equivalente a esse misto aqui, tá? E outra coisa, se vocês vissem assim a imagem, vocês conseguiriam tranquilamente já fazer um misto sem precisar fazer essa transformação. Como? Aqui eu não tenho uma figura pintada inteira, então, um inteiro. E essa figura aqui, ela tá pintada 2 partes de um total de 3, ou seja, a fração para essa figura de baixo é 2 terços. Aí aqui eu coloco 2 terços. Vamos fazer o contrário agora. Ó, eu vou fazer 1, 2, 3 quadradinhos dividido em 4. 2 eu vou pintar inteiro e 1 eu vou pintar só 2, tá bom? Beleza, aqui vocês fizeram um número misto. Desculpa, aqui vocês fizeram a fração imprópria. Aqui eu quero que vocês façam direto a fração mista. Vamos lá. Eu tenho 2 figuras inteiras, ou seja, eu tenho 2 inteiros. 2 inteiros. E aí a figura que sobrou, que só tem uma parte dela, eu faço a fração dela. Qual que é a fração só dessa figura aqui? Ela foi dividida em 4, então o denominador é 4, e foi pintado 2 partes, o numerador é 2. Então, essas figuras aqui representam numeração mista, 2 inteiros e 2 quartos, tá? E agora, a gente vai transformar isso daqui em fração imprópria. Aqui a gente transformou imprópria em mista, aqui a gente vai transformar mista em imprópria. Como que eu faço isso? Vamos lá. Esse 2 aqui representa 2 inteiros, ou seja, 4 quartos mais 4 quartos e mais 2 quartos. Só que aqui, em vez de a gente fazer 4 quartos mais 4 quartos mais 2 quartos, que você somaria o 4 mais o 4 mais o 2, você vai fazer diferente. Porque nem sempre você vai ficar somando, às vezes é um número grandão, né? Então, tem um macetinho para vocês fazerem. Olha só. Você pega o número que está embaixo. Vocês vão fazer um giro aqui, tá? Começando pelo número que está embaixo. Você pega o número que está embaixo e multiplica pelo inteiro, tá? Depois que você multiplicar, o resultado você soma com o número que está em cima. Então, denominador vezes o inteiro mais o numerador. Como que vai ficar?
Ó, 4 vezes 2 mais 2. E embaixo, professora, esse aqui vai ser o numerador, tá? E embaixo? Embaixo, lembra que eu falei que sempre é o mesmo? Então, o denominador não muda, tá? Seja ela mista, seja ela imprópria, o denominador é sempre o mesmo número. Então, aqui o denominador é 4, aqui vai ser 4. A única coisa que vai mudar é aqui o numerador, tá? Então, temos aqui uma expressão numérica. Primeiro eu faço vezes, depois mais. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2 é igual... Quanto que é 8 mais 2? 8 mais 2 é 10. Então, dá 10... Epa, que zero. 10 quartos. Certo? Lembrando, quando eu vou fazer a conta, não mexo no de baixo. Eu só vou mexer nos números que estão em cima. O de baixo sempre fica sendo o mesmo, certo? Então, para eu transformar, já coloco o denominador, porque ele não muda. Eu vou fazer a conta para o numerador. Qual que é essa conta? Denominador vezes o inteiro mais o numerador. É o contrário do que a gente fez aqui, tá? Sempre assim. O de baixo vezes o do meio mais o de cima. E aí você resolve e vai achar a fração imprópria, certo? Treinem isso, façam as atividades, assistam, reassistam se quiserem, leiam um livro, tá bom? Mas isso daqui, às vezes para você fazer a primeiro, segundo exercício, você vai ficar com uma duvidazinha, vai ter que voltar no vídeo, vai ter que voltar na teoria, mas aí depois, a partir do terceiro exercício, vocês vão ver que vocês já vão estar com aquilo de cor na ponta da língua, tá bom? Essa atividade é legal, é tranquila, mas de qualquer forma, surgindo alguma dúvida, eu tô lá no Classroom, é só vocês me perguntarem, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!